Poderoso esse nome é.
dizer que tu és o Senhor. Tu és o Senhor, meu Pai. Teu reconhecer, firma de misericórdia, justiça, bondade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O reino, teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, o Senhor. A tua igreja te adora. Deus amado, não se curva, se abre, as mãos se levantam. Adorei! Pra dizer que tu és o Senhor, o reino, os gênios abalam, não se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reconhecer, firma de misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Obrigado, Jesus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, Senhor, obrigado, meu Pai. A tua igreja está te adorando, Senhor. Mi maior, Mi maior. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Obrigado, Senhor. E vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se pôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Obrigado, Senhor. Eu vou começar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor.
Eu confio, Senhor. Eu tenho poder pra curar. Olho pra você, como pra você, seu amor me chama, e as palmas pra Jesus. E é Ele que é merecedor de toda honra e glória. E as palmas bem fortes pra Jesus. É pra Ele, toda honra e glória pra Ele. Obrigado, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Tá todo mundo filmando, é muito bom, glória, como se fosse uma celebridade, ó. Mas alguém filma aí pra passar pra mim, postar no meu também, viu? Amém? Ô, glória. O mar manda fio, como vamos atravessar? As ondas se levantam, só Jesus vai me ajudar. Eu clamarei ao meu Rei,
você vai atravessar, porque o Senhor te ajuda. Quem crê, se a tua luta é grande, Deus vai contigo na frente e o vento vai acalmar. Atravessa o mar vermelho, cantando o hino da vitória, o Senhor vai te ajudar. Faça como aquela mulher, tocou nas vestes de Jesus e a vitória alcançou. Toque agora em Jesus, toque agora em Jesus. Toca na veste do mestre, vai sair virtude, unção, poder. Toque agora em Jesus, toque agora em Jesus. Dele vai sair virtude, dele vai sair poder e vai curar você. Ô glória! Bota aí o Salmo 91, playback. Igreja, fica de pé. Irmãs, me ajuda. Vamos tacar fogo agora, bora. Vamos dar lugar. Fica de pé todo mundo, criança, aleijado. Aleluia. Quem for aleijado vai andar hoje. Eita Jesus. Aleluia. Aleluia. Aumenta. Aumenta aí, DJ. Oh, glória. Meu Deus. Lá estava a cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre o muro edificada, a cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. 2 espias invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, quis os matar, porém respondeu e disse então: Rabi, sei que o Senhor lhe deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível e todos estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho meio de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com o Senhor e Og, os 2 reis dos amorreus, e vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Juro-lhe peço pelo Senhor, e assim como usei de misericórdia para convosco, também que não usarei para comigo e a casa de meu pai. Tenho um sinal seguro de que pouparão a nossa vida. Livrem-nos da morte. Eu estava no livramento, tem creio. Se faça conforme as suas palavras, porque nos livraste da morte, não morre ninguém na casa. O fim de escalate será o sinal. A tua janela que Deus dos céus te livra do mal. E Deus me ouviu, se agradou. Na mesma hora, assinado assim. Oh, não vai morrer nem se vem, quem diz é Deus. Por terra se arriscou, Deus meu. Eu vou crescer com livramento. Toda muralha caiu, sua casa erguida, a cidade queimada, a vida convida, os muros derrubados, a vida de pé, o mundo desprezou, Deus honrou a tua fé. Trabalha, diz pra mim, eu não vou ficar devendo, por isso mesmo hoje escape livramento. Eu sofro de amnésia, eu do esforço seu. Se trabalha pra mim, eu trabalho pelos teus. Ligo tua casa, ligo tua vida, ligo teu filho, ligo tua filha, ligo você, ligo o teu, ninguém toca no TV. Ligo na entrada e na saída, ligo no muro, ligo na esquina, ligo lá no porta.
fortaleza. Eu vou deixar protegida enquanto você ora, enquanto você adora. Esse Paulinho pra dentro, com escape, com resposta. Se tem fio, escalate, na janela da tua casa. Pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata. Pode cair, a parede, a muralha, a direita, a esquerda, mas não vai a tua casa. Na tua parentela não vai se, porque eu compro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita não deve esconder, ele está bem guardado e está protegido. A seta não te atinge e o mal não te toca. O laço é de sempre, não chega a ser desperta. Não vai ficar parada, na tua direita. Você está atingindo os sonhos. Até que está na casa, não vai se ver nenhum. Porque aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é de sempre, não chega nessa porta. Mil cairão a seu lado, na tua direita, a não ser atingida, eu sou oferecido numa fortaleza. A que está na casa, não vai se ver nenhum. Uma dor na cabeça, Deus vai livrar cada Era um velho obreiro que estava cotado para encerrar a carreira. E quem era Timóteo? Um jovem obreiro que estava cotado para exercer um grande ministério e dar continuidade a uma grande obra. E Timóteo, como foi pregado aqui, Paulo não tinha filhos, né, do sangue, mas Timóteo foi um filho de ministério, um filho na fé e um filho do coração. Por isso que ele tinha muito cuidado. Paulo sabia que Timóteo era jovem e ele iria encontrar uma pinca de anciãos cheia de tradições. Não seria fácil. Mas enquanto o Daniel estava aqui pregando, Deus me trouxe a memória 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12. Coloca aí para mim, já vou cantar. Para mim essa foi uma das mais fortes palavras de Paulo, conselho de Paulo para Timóteo. Ninguém despreze a tua, mas seu quê? O exemplo de quem? Em quê? No que mais? E em que mais? Em que mais? Em que mais? E na pureza. Paulo estava dizendo: quem vai exercer o que você vai exercer precisa ser o exemplo dos. Irmãos, o que é ser exemplo dos fiéis? É fazer melhor do que os fiéis. É procurar fazer melhor do que os fiéis. E ser fiel é fácil. Isso é o exemplo, né? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, que é no avivamento, que o brilho não pode ser apagado, na fé, que ele vive hoje crendo no amanhã, e na pureza, sem sujeira, sem mancha. Coisa linda. Eu quero te dizer nesta noite, Deus tratou com seus Timóteos aqui. Tratou. Então, vamos nos esforçar
para dar continuidade. Foi falado aqui no céu. Vamos cantar do céu. Dó menor, céu, dó menor. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, aqui está. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, aqui está. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, aqui está. Só quem vai cantar Jerusalém. Devem ser lavados pelo sangue de Jesus. E os marinheiros que navegam ao seu lado devem ser lavados pelo sangue de Jesus. Jerusalém, ruas de ouro, Jerusalém, ruas de ouro, aqui está. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, aqui está. Por essas ruas de ouro eu andarei, de ouro, aqui está. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai. Os dias são de trevas, os dias são de trevas sem poder.
e ele quer te dar água. Ele quer te dar água pra beber, ele quer dar água pra você. Ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer dar água pra você. Saúde, amada igreja, com a doce paz do Senhor. Amém. Quem estiver de posse da sua Bíblia, abra na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Som. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Meus amados, eu serei bem objetivo, tendo em vista que a hora não me espera por ninguém. Gostaria também de dizer que estou extremamente alegre, me sentindo muito honrado e me sentindo também muito nervoso. Bem, mas Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E eu confesso aos irmãos que eu estou totalmente entregue nas mãos do Senhor aqui essa noite. Tá bom? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Quem achou brada bem bonito, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Diz assim: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Tomai o assento, igreja. Deixa eu fazer uma breve introdução sobre o que nós acabamos de ler. Para falar da segunda carta a Timóteo é necessário que eu, obviamente, fale da primeira. Ambas as cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, sendo que as duas têm o mesmo propósito e são destinadas à mesma pessoa. Obviamente, um jovem pastor chamado de Timóteo. Ambas as cartas têm o propósito de ensinar a Timóteo a como combater heresias, como se liderar uma igreja, como combater os falsos ensinamentos. Sendo que a principal diferença da segunda carta para a primeira, olhe para cá, preste atenção agora, é que na segunda carta de Timóteo, Paulo tem a certeza de que seu fim será próximo. Então ele escreve com um tom de despedida. Só que ele vai escrever também com um tom de encorajamento a Timóteo, porque eu mesmo tinha um pouco de medo. Só que é importante que eu te lembre também que nesse tempo não era muito fácil para os cristãos. Eles estavam sendo fortemente perseguidos pelo Império Romano. Eles estavam fortemente sendo perseguidos pelo Imperador Nero. E é por conta disso que Paulo está sob custódia de Roma. Ele se encontra preso no momento dessa carta. Ele se encontra encarcerado e o mesmo vai dizer que está sozinho, está com frio, está abandonado e está só. Só que o que me chama a atenção quando eu meditava nessa carta é que mesmo que o cenário fosse de total dificuldade para ele quando escreve dá a entender que ele faria tudo de novo. Dá a entender que nada foi em vão. Dá a entender que ele não tinha nenhum arrependimento, independente da circunstância que ele se encontrava. Muito pelo contrário, o que eu entendo é que quando ele escreve essa carta aprisionado, ele mostra que o que fortalecia ele mostra que o alimento dele, ele mostra que o que deixava ele totalmente satisfeito eram as promessas de Deus de que um dia ele entraria em uma pátria celestial. E aqui eu entro com a primeira aplicação para as nossas vidas, porque quem sabe você pode até estar em um momento de dificuldade. Quem sabe você está passando por uma grande tempestade. Quem sabe você se encontra até como ele, aprisionado em algum momento de dificuldade, seja lá familiar, seja lá financeiro, seja lá emocional. Mas o que eu quero te dizer é que, independente daquilo que você está enfrentando agora, o que Deus preparou para você é infinitamente maior daquilo que você está enfrentando. Não importa o tamanho da tua dor, porque a tua dor é momentânea, mas a tua recompensa será eterna. É por isso que ele declara em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E se você crê, aplauda Jesus. Só que o mais lindo é que, dentre todas as pessoas que Paulo poderia escolher para ser seu sucessor, a Bíblia vai dizer que ele foi
o maior fundador de igrejas no Novo Testamento. E dentre todas as pessoas que ele poderia escolher para fazer a velha troca de bastão, ele escolhe um jovem. Detalhe, ele escolhe um jovem que tem medo, como eu acabei de te dizer. Isso é tão verdade, meu pastor Paulo, que no capítulo 1 dessa carta, quando ele começa a saudar a Timóteo, ele já declara de imediato: Timóteo, desperta o dom que há em ti. E tem mais, o mesmo diz para Timóteo: Timóteo, Deus não lhe deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Fazendo uma breve análise, eu pensava até que Timóteo não era o candidato ideal. Fazendo uma breve análise, eu pensava até que ele não era o candidato certo para ser o sucessor de Paulo. Mas aí eu entendi que é justamente dos improváveis, é justamente daqueles que ninguém dá nada, que Deus decide depositar a confiança. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que no Antigo Testamento tem um jovem, já foi até falado dele aqui essa noite, ele era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, Daniel, ninguém duvida de Davi. Como pastor de ovelhas, a gente não vê na Bíblia ninguém criticar. Mas a partir do momento em que um gigante se levanta e começa a afrontar o povo de Deus, e ele cogita em enfrentar o gigante, aí toda a confiança dele eu poderia dizer que foi embaixo. Por que, Daniel? Porque os primeiros que desacreditam, o que mais me assusta na Bíblia, é que quando Davi cogita em enfrentar o gigante, o seu próprio irmão Eliabe, os da casa, são o primeiro que desacreditam de Davi. O próprio irmão vai repreendê-lo. Só que se não bastasse a repreensão de seu irmão mais velho, quando ele chega para conversar com o rei Saul, agora o rei vira para ele e diz: mas tu nem tem habilidade de guerreiro para enfrentar o gigante. Então, se não bastasse o seio familiar desacreditar de Davi, se não bastasse o rei desacreditar de Davi, adivinha, quando ele chega diante do gigante, o próprio gigante desacredita de Davi, porque o próprio gigante diz a Davi: tu nem cara de guerreiro tem para me enfrentar. Só que qual é o entendimento que eu entendo com isso? É que independente da cara, independente da habilidade, independente do não, se Deus te escolheu, Ele não errou. Se Deus te escolheu, Ele te convocou e Ele conta contigo para fazer a obra dele. Não é você que escolhe Ele, mas é Deus que te escolheu. E Ele garante, porque Ele disse em João 15:16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos chamei para que vades e deis fruto. E se você quer essa palavra, aplauda Ele grandemente. Só que tem outro grande conselho que ele vai dar a Timóteo. E o conselho é impossível pregar na carta de 2 Timóteo e não falar desse versículo, que é: procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A parte B e C do versículo é bem autoexplicativo. Só que o que me chama a atenção é a parte A, porque ele declara desde imediato para Timóteo: Timóteo, procure apresentar-se a Deus. O que ele está dizendo para Timóteo entender desde cedo é: Timóteo, esteja disponível para Deus. Procure Deus em todo lugar. Fora das 4 linhas, das 4 paredes da igreja, procure a Deus. Dentro do teu quarto, procure a Deus. No oculto, procure a Deus. No particular, procure a Deus. E sabe o que eu acho interessante? Esse dia eu estava navegando nas redes sociais e eu acabei me deparando com um estudo do iceberg. Aí você pergunta: o que tem a ver isso agora, Daniel? Escute, preste atenção, olhe para cá. A ciência vai comprovar. Primeiro deixa eu te falar o que é um iceberg, né? Para quem não se lembra, o iceberg é aquele grande pedaço de gelo que fica submerso e em cima também do oceano. Para quem não se lembra agora do que é um iceberg, sabe o filme de Titanic, que eu aposto que você já assistiu? Então, o navio ele vai colidir com o iceberg, com aquele grande pedaço de gelo. E para você ter noção, às vezes o iceberg é tão forte, tão grande, que acaba podendo até afundar o navio. Eu estou querendo te dizer sobre você estar no oculto com Deus. Só que a ciência mostra que 90% do volume do iceberg está submerso. Não entendeu? Eu vou melhorar.
A ciência mostra que para cada 1 metro de iceberg visível, que todos conseguem ver, são 9 metros para baixo. A ciência mostra que a força do iceberg, a estabilidade, a estrutura de um iceberg está na parte oculta. É onde ninguém vê que ali está a concentração do iceberg. O que eu quero te dizer é que a força de um cristão, a força de uma mulher de Deus, a força de um jovem de Deus, a força de um homem de Deus está naquilo que você faz no oculto com Deus. É o que ninguém vê. No particular com Deus, que você tem estrutura, porque ele declara, a palavra não mudou, e a palavra ainda é Mateus 6,6, onde ele declara, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Cadê os crentes em secreto essa noite? Capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a. É interessante porque, já estou caminhando para o fim, eu disse que seria rápido. É interessante que no último momento de vida do apóstolo Paulo, Filipe, ele faz uma alusão, ele faz uma comparação da sua vida, e a comparação que ele decide fazer é de um combate. Só que até aí, tudo bem, porque não é novidade que todos os dias quando nós acordamos da nossa cama, nós temos um combate que se inicia. Só que o que me chama mais ainda a atenção é que ele faz questão de expressar na carta: combati o bom combate. O que ele está declarando aqui é que, independente se ele está encarcerado, ele faria tudo de novo. Independente se ele passou por um naufrágio, ele faria tudo de novo. Independente de ser açoitado, eu faria tudo de novo. Independente de abandono, eu faria tudo de novo. E tem mais, aí ele declara: acabei a carreira. E Del Bruno, se ele acabou a carreira, é porque ele tinha a convicção de que ele chegou até o final. É porque ele tinha a convicção que não parou a obra pela metade. É porque ele tinha a convicção que alcançou a linha de chegada. E qual é o mistério aí, Daniel, da palavra? É chegar até o final. O mistério ainda continua, chegar até o final. O mistério ainda continua a prosseguir. Deus diz a Daniel na Babilônia: Daniel, seja diferente e vá até o final. Jesus Cristo, na via dolorosa, andando, extremamente debilitado, após ser cuspido, esbofeteado, maltratado, zombado, ele cai com a cruz. Só que ainda caindo com a cruz, Simão de Cirene pega a cruz. Jesus vai na frente, Simão vai atrás. Só que Jesus vai andando. E adivinha, Jesus chega até o final. O mistério está em chegar até o final. Escute algo. Certa feita, uma jovem recém-habilitada, ela estava extremamente feliz porque acabou de tirar a carteira de habilitação. E só quem passa por um sufoco sabe como é satisfatório mesmo. Só que aí, o pai dela precisava viajar e disse que ia de carro. E ele disse: eu vou com você, quer dizer, você vai comigo. Afinal de contas, você precisa treinar. Então ambos ingressam no veículo e pegam a estrada. Só que pegando a estrada, uma forte tempestade acaba se levantando. E a menina, a filha, começa a ficar com medo, porque ela nunca havia pegado uma tempestade. E vira para o pai e diz: pai, não é melhor parar, já que a tempestade começou? O pai diz à filha: não, continue dirigindo, continue andando. Continuar andando. E aí a tempestade começou a se intensificar. E os carros começaram a encostar na via. E ela virou e disse: papai, não é melhor parar agora? Porque a tempestade agora está muito forte. O pai disse: continue dirigindo, continue andando. Continuaram andando, Elias. E aí, Daniel? E aí que a tempestade continuou. E agora o caminhão que passava começou a encostar na estrada. E ela disse: pai, agora até o caminhão parou. E nós? E o pai disse: continua dirigindo. Eles continuaram dirigindo e pararam no restaurante.
que ali já havia passado a tempestade. O pai desce do carro, olha para trás e vê que ainda há muita chuva. Só que ele vira para a filha e disse: como você continuou dirigindo, você vai poder se assentar e poderá almoçar. Se você não entendeu ainda, o que o pai está dizendo é: continua dirigindo, continua avançando, continua andando. Lembra de Elias? Ele parou na caverna. Deus disse: Elias, levanta e come, porque longa é a tua caminhada. E se você crê, aplauda. Só que aí tem um detalhe maior, que é o que eu mais fico apaixonado nessa história de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, Paulo vai declarar: o mesmo homem que pregou por diversos lugares, o mesmo homem que pregou por toda a Ásia Menor, o mesmo homem que provavelmente conhecia muitas pessoas, ele declara, capítulo 4, versículo 17, na minha primeira audiência, na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Em outras traduções eles vão dizer: todos me desampararam. Aí ele conclui dizendo que só Timóteo e Lucas não o abandonou. E isso mexeu muito comigo, irmãos. Mentira. Porque de fato há momentos em nossas vidas que nós contamos com pessoas para nossas dores, mas adivinha, ela nos abandonou. Adivinha, amigos te largam de mão, pessoas, colegas de trabalho te largam de mão. E posso ser sincero, até familiares, e no maior momento de dificuldade, pode te abandonar e te largar de mão. Só que aí ele conclui, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 17 e 18, porque na minha primeira defesa todos me desampararam, mas o Senhor, versículo 18, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Eu pensava que você ia dar mais glória, mas já que você não deu, não tem problema. Eu continuo a te dizer, eu vou continuar te mostrando que Ele é o Deus que não te abandona em meio às guerras. Ele é o Deus que não te abandona em meio à solidão. Por que, Daniel? Porque no Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer, Felipe, que Jacó está no meio de um vale. Qual é o nome? Jaboque. Ele está no meio do vale de Jaboque. E o que está acontecendo com ele? Ele está com medo, ele está longe da sua família e ele está temendo seu irmão Esaú. Só que no meio do vale, quando Jacó estava escondidinho, quietinho, chorando, sem ninguém, temendo a morte, aí a Bíblia declara: mas o anjo do Senhor o visitou naquela noite. Quem sabe eu não te convenci ainda, porque às vezes a gente acha que Ele é Deus, evangelista Sival, que só visita aquele que está no vale. Mas eu quero te mostrar que Ele também é Deus, que visita aquele que está só no deserto. Por que, Daniel? Porque a Bíblia vai declarar que Moisés está sozinho no meio do deserto, cuidando das ovelhas. Ele está sozinho em meio à solidão, mas a Bíblia declara que como uma sarça ardente, seu Deus se manifestou e a sarça não se consumia. Mas eu vou um pouco mais longe também. Ele é Deus que visita aqueles que estão só no vale, Ele é Deus que visita aquele que está só no deserto, mas Ele também é Deus que visita aquele que está só dentro da caverna. A Bíblia vai dizer que Elias, temendo muito a morte, com medo da rainha Jezabel, em um profundo sentimento de tristeza, ele está cansado, ele está com medo, ele está temendo. Aí ele para em meio a uma caverna e ele pensava que estava sozinho, pronto para desistir, mas a Bíblia diz que como uma brisa, Deus apareceu e perguntou: Elias, o que fazes aqui? Ele pensava que estava só, mas Deus sobressaiu naquele lugar. Mas aí eu aprendi na Bíblia que tem um lugar muito pior do que o vale, do que o deserto e do que a caverna. E talvez você contou tanto com uma pessoa na tua dificuldade e ela não apareceu. E você pensou que você estava exilado,
como em alguém em uma ilha exilado e sozinho. Aí eu me lembrei de seu nome, de João. Ele foi jogado, ele foi sentenciado ao exílio em uma ilha chamada de Patmos pelo imperador Domiciano em Apocalipse. Só que a Bíblia diz que era para João estar sozinho naquela ilha e era para ele estar de boca fechada. Eu vou repetir porque eu quero que você entenda muito isso. Era para ele estar sozinho na ilha e de boca fechada. Só que a Bíblia declara em Apocalipse que extremamente glorificado, repleto de glória, Jesus apareceu. Você não entendeu? Jesus apareceu. E detalhe, era para ele ficar de boca fechada e sozinho. Jesus chegou, acabou a solidão. Para ficar de boca vazia, Jesus disse: não, agora tu vai escrever. Agora tu vai escrever. O que eu quero te dizer é que independente da dor, independente da solidão, quanto mais você sozinho você acha que fica, mais presente ele se faz do teu lado, porque ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se você crê nessa promessa, aplauda Jesus. Para encerrar, Paulo deixa bem claro em sua segunda carta a Timóteo que, olhe para cá, agora eu prometo de verdade, eu vou encerrar. Só que ele deixa bem claro duas coisas. A primeira é que a vida de um cristão, a vida de um servo de Deus, é marcada por sacrifícios e dores. E não é pela ausência das dores que Deus, na verdade, não é pelas dores que Deus ou Jesus vai se fazer presente. Não, muito pelo contrário. É em meio às dores que Jesus vai aparecer para te ajudar. Só que ele deixa algo bem explícito, que a vida do crente tem dor, mas a vida do crente, naquele grande dia, também haverá um grande galardão. A pergunta que ficou ao meu coração é: qual é o galardão? Aí ele vai dizer, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que o galardão é uma coroa. Só que aí eu fiquei um pouco confuso, porque em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que existem dois tipos de coroa. E quais são, Daniel? A primeira é uma coroa corruptível. A segunda é uma coroa incorruptível. Porque ele diz: os atletas se abstêm para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Agora deixa eu te explicar o que é uma coroa corruptível e uma coroa incorruptível. Vou te dar o exemplo de uma coroa corruptível. No ano retrasado eu tive o privilégio de ir em Petrópolis. E quem já foi lá sabe que tem bastante museu. Sendo que um dos museus que eu consegui ir, eu estava com a Letícia, foi o Museu Imperial. No Museu Imperial ficam alguns objetos, alguns utensílios que a família real brasileira utilizou. E eu me lembro que um dos cômodos ao qual eu engracei dentro daquele museu tinha um objeto que me chamou mais atenção que os demais. Qual é, Daniel? Adivinha? Você nem está ouvindo a mensagem. Uma coroa. E eu me lembro até hoje dessa coroa, tia Patrícia. Nessa coroa ela tinha uma almofada verde. Ela era rodeada de pedras preciosas. Ela era dourada. Em cima dela, bem na ponta, ela era muito linda e ela estava resplandecendo. Tinha uma pedra preciosa. Eu posso afirmar para você, por conta daquelas pedras, aquela coroa era de um valor inestimável. Só que, por mais que ela fosse de um valor inestimável, no ano de 2018, o museu pegou fogo e muitos itens foram perdidos. Só que a coroa conseguiu escapar, mas tem um detalhe: se a coroa tivesse pegado fogo, ela era linda, mas ela teria sido destruída, porque ela é apenas uma coroa corruptível. Ela era linda, mas ainda assim era uma coroa feita por mãos humanas. Fique de pé na permissão do nosso pastor Paulo. E o que é uma coroa incorruptível, Daniel? Essa dá até gosto de falar. Uma coroa incorruptível é aquela que Paulo vai prometer que aqueles que forem fiéis a Deus ganharão no dia. Eu não sei quem é o segundo, mas o primeiro sou eu. E ele declara, no final de sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a coroa, Daniel? Aí ele declara: desde agora a coroa da justiça me está guardada.